Vamos continuar estudando sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Estamos no capítulo 11. Vamos analisar agora por quanto tempo as duas testemunhas ficariam mortas, Antigo e Novo Testamento, na França, país que a Bíblia compara com o Egito e com Sodoma. A licenciosidade da França e o seu ateísmo, a sua descrença na palavra de Deus, é que a colocaram como a besta que subia do abismo, a besta que sobe do abismo e peleja contra a palavra de Deus. Vamos analisar então primeiramente o verso 9 de Apocalipse 11. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha que cena! Será que é literal isso ou é simbólico? Vamos voltar a Números, capítulo 14, lá no Antigo Testamento. Números e o capítulo 14. Vamos ver? Números está dentro do contexto do que Moisés escreveu. Como eu falei, se você e eu não crermos no que Moisés escreveu, profetizou, falou da parte de Deus, teremos dificuldade para entender se é que ele voltaria, né? Mas a gente já viu que nem Moisés e nem Elias retornam para fazer algum trabalho aqui neste mundo. Mas no espírito de Moisés e no espírito de Elias surgiriam os grandes pregadores da palavra de Deus. Números 14 e o verso 34. Diz assim: segundo o número dos dias em que espiasses a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e sereis ou tereis experiência do meu desagrado. Vamos analisar também Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aqui nós temos agora mencionado períodos de tempo. E na profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Assim como Deus, no passado, transformou os 40 dias em que o povo espiou a terra em 40 anos de peregrinação, agora esta é a chave profética para a gente entender períodos de tempo. Bem, lemos Apocalipse 11, verso 9, onde nos é informado que as duas testemunhas ficariam mortas por 3 dias e meio. E se nós temos o princípio profético de um dia equivale a um ano, nós podemos afirmar então que esse período aqui seria de 3 anos e meio em que essas testemunhas ficariam mortas sobre a face da terra e não poderiam ser sepultadas. Primeira pergunta que eu faço: admitindo que fossem Moisés e Elias, 3 anos e meio, os corpos estariam decompostos, não sobraria praticamente nada, não é mesmo? É claro que para Deus nada é impossível. Mas quando se trata da Bíblia, já que a Bíblia contém ali as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, Moisés e Elias estão nesse contexto, pois eles escreveram, falaram, profetizaram e muita coisa aconteceu. Então, vamos agora analisar como essa profecia se cumpre na história da França de fato. Esta profecia se cumpriu com precisão na história da França, meu amigo. Os 3 anos e meio foram o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou a 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou: não há Deus. Este foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes e durou até 17 de junho de 1797. Durante este período, a Bíblia sofreu muitos ataques. Primeiro, os exemplares da Bíblia
existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França. Ela foi considerada como morta. Segundo, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Quarto, negou-se abertamente a existência de Deus. Quinto, uma mulher foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. E sexto, ficou proibido todo tipo de culto religioso na França. Entretanto, após o período de 3 anos e meio, o testemunho bíblico reviveria. Depois de mergulhar num poço de violência, degradação e corrupção, no dia 17 de junho de 1797, exatos 3 anos e meio depois, a Assembleia reconheceu que a religião era necessária à prosperidade e felicidade da nação. Foi ela, então, legitimada mais uma vez. 3 anos e meio, poder ateísta da França decreta que Deus não existe. 3 anos e meio exatos depois, eles revogam a declaração de que Deus não existia e decidem que a religião é importante. Então veja o que acontece quando as pessoas viram as costas para a verdade sobre a existência de um Deus. Nós podemos até questionar muitas coisas, mas duvidar da existência de Deus diante de tantas evidências que nós temos, aí já é partir para um ataque direto à existência do próprio Criador. O que nós vimos até agora bate exatamente com a profecia bíblica de que as 2 testemunhas que durante o período papal, vestidas de saco, agora no período da França, além de terem que ser escondidas para que as pessoas não fossem mortas, elas enfrentam o ateísmo ao extremo. E quem é que deu a luz a esse ateísmo? A própria existência do papado, que tirou da mão das pessoas a palavra de Deus. E se existe um culpado do surgimento da França como a besta que subia do abismo, este culpado é o papado da Idade Média, que negou às pessoas o direito de buscar as 2 testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento. E o que nós estamos vendo hoje no mundo é o ressurgimento desse ateísmo dentro da própria religião. Líderes religiosos aparecendo agora, colocando em dúvida a eficácia da palavra de Deus. E tudo para satisfazer o desejo egoísta do ser humano de se colocar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É triste. Fato ocorreu na França e infelizmente continua se repetindo o mundo afora, não em grande escala como aconteceu na França, mas aqui e acolá, pessoas surgem a cada dia colocando em dúvida os preceitos da palavra de Deus. No próximo vídeo, vamos ver a ressurreição dessas 2 testemunhas, o ressurgimento delas e como foi que isso aconteceu, tá bom? Aguarde aí, mas não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.